A moça do campo serviu o prato que fez o CEO desistir de tudo o que conhecia. Maria Silva, a jovem cozinheira de Vila Silva, nunca imaginou que seu destino tomaria um rumo tão explosivo. Ela era conhecida na pequena aldeia por suas mãos mágicas na cozinha, onde cada prato contava uma história. Mas tudo mudou quando conheceu Miguel Santos, o CEO do luxuoso Hotel Sabor, que era mais do que um simples hotel. Era um palácio do glamour e ostentação. Nas festas de gala, as iguarias que saíam da cozinha de Maria deixavam os convidados em êxtase. Tudo parecia perfeito, até que Maria se viu em um casamento apressado, impulsionado pela doença do avô e pela pressão de que um lar rico poderia ser a solução. A cerimônia foi como um conto de fadas feito de brilho e glamour. Mas por trás das cortinas, uma tempestade se formava. A traiçoeira Ana, uma funcionária do hotel, estava sempre próxima. Ela admirava Miguel e parecia disposta a tudo para conquistá-lo, com suas mãos suaves e olhar. Sssss. Você tem certeza de que ele realmente a ama? Sussurrava com um sorriso dissimulado. O clima no hotel era eletrizante. Maria sentia o medo misturado à esperança. A cozinha, antes sua fortaleza, agora parecia um campo de batalha emocional. Onde antes havia amor e paixão, agora havia ciumeiras e desconfiança. O peso do mundo parecia estar sobre seus ombros. E o que fazer quando aquela vida de conto de fadas se tornava um pesadelo? A resposta parecia estar longe, muito longe. Quando Miguel foi enviado para uma viagem de negócios por 1 ano, Maria ficou sozinha, cercada por um mar de solidão. Ele voltou, mas não era o mesmo. Os olhos dele não a reconheciam mais. A dor era intensa, como um nó na garganta, enquanto ela tentava desesperadamente capturar seu olhar, uma vez mais. O seu coração ardia ao perceber que a conexão havia se apagado. Ele a tratava como uma estranha. Uma crise de insegurança invadiu, levando-a a questionar seu próprio valor. O aniversário de casamento foi marcado como um clímax visual de sua vida. Todos esperavam uma celebração, mas Maria se sentia como uma fantasma, presa no escuro. Em meio aos sorrisos forçados e conversas animadas, Ana se aproveitava da situação, insinuando-se com risadinhas e olhares cúmplices a Miguel. Mas Maria guardava um trunfo. O prato que fizera naquela cozinha durante meses em segredo. Seria esse o prato que mudaria tudo? E quando a ocasião surgiu, Maria trouxe seu prato especial à luz. Todos pararam. Um silêncio eletrizante tomou conta do ambiente. Miguel degusta o prato e, de repente, sua expressão muda. A bomba estava prestes a explodir, e ela sentiu o pulsar acelerado em seu peito. Em meio a murmúrios e olhares intrigantes, a verdade sobre quem Maria realmente era começava a emergir, revelando não apenas sua identidade, mas a verdadeira Carina, emoções, talentos e uma vida inteira de dúvidas. Agora, no auge da tensão, a proposta que mudaria suas vidas surgiu de um lugar inesperado. Todos se voltaram para Maria e seu coração disparou. Seria o amor verdadeiro capaz de prevalecer em um mar de mentiras, desilusões e desafios inexplicáveis? O que vem a seguir seria uma reviravolta que nenhuma delas poderia prever. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a colher de Maria tocou o prato, um silêncio profundo envolveu a sala.
os olhares fixos em Miguel, que segurava a garfada quase como se estivesse numa cena de filme. O sabor explosivo do prato, envelhecido por meses de preparação secreta, parecia viajar no tempo, trazendo memórias, e o ambiente ficou pesado. O que viria a seguir seria algo que Maria jamais poderia imaginar. Miguel ergueu os olhos, a expressão completamente alterada. Ele abriu a boca, mas Vaz rendeu a uma pausa interminável. Foi então que o ar na sala se transformou em tensão pura. Ana, sempre atenta, percebeu a mudança e seu olhar se tornou frio como gelo. O que está acontecendo? Seus pensamentos gritavam. E antes que o murmúrio do público começasse, um estrondo atravessou o salão. As portas do hotel se abriram com um impacto, e um homem de meia idade, com uma aura imponente, entrou. O murmúrio se intensificou, e Maria sentiu seu coração disparar. Era o pai de Miguel, o renomado empresário Ricardo Santos. Conhecido por seus métodos imprevisíveis e seu temperamento explosivo. Ricardo parou, apontando para Miguel. "O que você está fazendo aqui?" "Assinou o contrato de noivado com Ana. Não deveria estar aqui." A realidade estremeceu. Maria, noiva. Ela sentiu como se um furacão passasse por seu coração. Miguel parecia transtornado. "Pai, eu não sabia que você viria." Sua voz vacilou. A verdade estava brotando como uma flor venenosa, nesse cenário de contos de fadas corrompido. Ana, com um sorriso maligno nos lábios, avançou. "Sim, Miguel, a gente tinha um acordo. Você está apenas confundido com a comida dela." O tom dela transbordava a provocação, e Maria sentiu as suas forças esvaírem-se. Era difícil acreditar que aquele momento tivesse se transformado em um espetáculo. Miguel olhou para Maria, desespero em seus olhos. "Eu não sabia. Eu não queria." As palavras dele eram um sussurro, mas doeram como lâminas afiadas. O assombro tomou conta e as pessoas ao redor começaram a cochichar. O que aconteceu com os planos de casamento? Foi tudo uma farsa? As murmurações se espalharam como fogo num campo seco. Maria sentiu as paredes do hotel fecharem-se à sua volta, e a cozinha, sua antiga fortaleza, já não parecia segura. O desespero a invadiu. O que ela trouxe à luz não era apenas seu prato especial, mas a crueza da verdade sobre um amor que não era o que pensava. O mundo perfeito que imaginou desmontava-se em fragmentos. A pressão era insuportável. Ela se virou para a multidão, vendo olhares embasbacados, rostos de chocados se contorcendo em descrença. O nó na garganta estava quase insuportável. Maria nunca se sentira tão exposta, tão sozinha. "Eu não sou apenas uma cozinheira, sou muito mais que isso", gritou sem pensar. O eco da sua voz reverberou pelo salão, mas ela não tinha certeza se alguém a ouviria. E a reviravolta final chegou de forma abrupta. Ricardo, com a fúria pulsante, aproximou-se de Maria, olhando-a nos olhos. "Se você realmente ama meu filho, então precisa saber a verdade. Ele não conseguirá se libertar. Porque você é a peça de um quebra-cabeça muito maior." As palavras dela eram como um raio, iluminando a confusão. O que ele queria dizer? Que segredos havia escondido sob aquela fachada glamurosa? O olhar de Miguel era um mar de confusão e dor. Maria novamente se viu presa entre a paixão e a dor da realidade. O que realmente estivesse acontecendo era muito mais profundo do que aquele momento. A bravura dela se misturou com o medo, e a grande questão permaneceu no ar. O que as palavras de Ricardo realmente significavam? Miguel olhou para Maria, o desespero se transformando em confusão. As palavras de Ricardo ainda ecoavam como trovão em seus ouvidos. A sala, antes cheia de risos, agora pulsava com uma carga elétrica de tensão. O murmúrio das pessoas se intensificava, como se o ar estivesse vibrando com a energia dos pensamentos aflitivos. Maria sentiu seu coração bater acelerado, cada pulsação soando como um alarme dentro dela,
E ali, diante de todos, Ricardo não parecia disposto a parar. Maria, você precisa ouvir. O que está acontecendo hoje está muito além de você e Miguel. Não sou apenas um pai protetor. Sou um homem que sabe como as coisas funcionam nesse mundo. A voz dele estava firme, cada palavra pesada como aço. Mas antes que ela pudesse processar a revelação, o inesperado aconteceu. O som da porta do salão se abriu novamente, e o clima já tenso se tornou insuportável. Uma mulher de cabelos loiros, com um brilho intenso nos olhos, entrou como uma tempestade. Eu não perdi a coragem, Miguel. A verdade vem à tona. Era Clara, a primeira noiva de Miguel, que todos achavam que havia partido para nunca mais voltar. Ela avançou, abrindo caminho entre os convidados, a raiva transbordando de seus olhos. Você não pode simplesmente substituir-me assim, Miguel. Eu sou a verdadeira noiva. O impacto das palavras dela fez um silêncio pesado cair sobre a sala. Olhares reflexivos e incrédulos se cruzaram. O ambiente estava prestes a explodir. A expressão de Miguel mudou, seu mundo virou de cabeça para baixo. Clara, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava cheia de incredulidade, mas também de algo sombrio, como se o passado que ele acreditava ter enterrado estivesse retornando para assombrá-lo. Maria sentiu um aperto no peito, mais uma vez. Como assim ela não era a única? Como aquela história poderia ser ainda mais complicada? A confusão a desgastava, e a dor que antes era um nó passou a ser uma tempestade. O olhar de Ana reluzia com uma satisfação traiçoeira. Havia um prazer sádico em ver o caos se desenrolar. Sim, Miguel. Estou aqui porque eu sou a verdade e você sabe disso. Clara conclamou, a determinação em sua voz tão intensa que parecia cortar o ar. Fizemos um plano e você abandonou tudo. A indignação dela reverberava entre os presentes e alguns se viraram para sussurrar entre si, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça desmoronado. Miguel estava perdido. Como você pode dizer isso? Você se foi. Nós nos separamos. O desespero nas palavras dele ecoou na sala. Mas Clara não recuou. Eu tinha motivos, Miguel. A verdade que você não sabe. A família Santos não era o que parecia. Eles têm segredos. Você nunca se preocupou em saber. O choque nas palavras dela fez o peso da situação aumentar ainda mais. O que Clara estava insinuando? Que segredos eram esses? As ligações escondidas da família Santos começaram a se transformar em um mistério de proporções inimagináveis. Maria não conseguiu se mover. Tudo girava à sua volta. A relação que ela pensava que era sólida era frágil como vidro. Ela olhou para Miguel, a esperança mingando lentamente. O amor que ela sentia por ele era menor à medida que a confusão aumentava. Qual era o papel dela nesse teatro? O que ela realmente sabia sobre Miguel? Antes que tudo pudesse ser absorvido, uma sirene de polícia ao longe interrompeu a cena, cortando o ar como uma faca. As vozes diminuíram à medida que todos na sala viraram a cabeça, atônitos, para a fonte do barulho. E Miguel, com o olhar perdido, virou-se para Maria e perguntou: O que você sabe sobre a minha família? O que eles escondem que pode desencadear tudo isso? E em um momento de clareza, Maria percebeu que ela não era apenas uma cozinheira, mas uma peça de um jogo muito maior. A conexão dela com a história de Miguel era mais profunda do que poderia imaginar. O que poderia estar por vir? A verdade estava prestes a vir à tona, e naquele instante tudo se tornou incerto. Miguel olhou para Maria, com o desespero tomando conta de seu rosto. A pergunta dele flutuou no ar pesado, a verdade sobre a família Santos parecendo um mistério aterrador. Antes que Maria pudesse encontrar as palavras certas, uma explosão aconteceu. Um estrondo ressoou na sala, fazendo todos se voltarem para a entrada.
onde uma figura robusta e alarmante emergiu da multidão. Era um policial, seguido por outros dois, todos com feições sérias e sua presença irrompendo o ambiente como um tijolo em uma janela. Miguel Santos, você está sob prisão por desvio de fundos e obstrução à justiça, disse o policial, a voz dele cortando o silêncio como um sabre. O impacto da declaração deslizou pelo ambiente como um choque elétrico, e as pessoas começaram a cochichar, os rostos virando-se para Miguel, descrentes. Maria sentiu o péssimo gosto da amargura na boca. O que estava acontecendo? Miguel? Um criminoso? A dúvida envenenou suas emoções, enquanto o mármore do chão parecia se desmoronar sob ela. Ele era o príncipe do hotel, o homem que prometeu amor eterno. Como isso era possível? Clara também arregalou os olhos, a raiva em seu rosto começando a se transformar em culpabilidade. Miguel, isso não pode ser verdade. Eles estão fazendo isso para te pegar. Mas as palavras dela estavam perdidas em murmúrios, antes que o policial a interrompesse. Silêncio, o senhor Santos deve acompanhar-nos. Temos que resolver esta situação agora. Miguel, pálido e atordoado, olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas rostos de compaixão misturados com dúvida. Ana parecia radiante, como se sua estratégia finalmente estivesse sendo coroada. Maria passou a mão pela testa, o coração pesado, tentando compreender a confusão. Miguel, por favor. Maria sussurrou, o desespero subindo por ela. Ele virou-se para ela, um turbilhão de emoções refletidos em seus olhos. Era como se a vida que eles haviam construído estivesse desmoronando diante dela. Os policiais começaram a avançar, prontos para levar Miguel. E antes que ela pudesse unir os pedaços do quebra-cabeça, a confusão deu lugar a um grito estridente. Maria se virou rapidamente e seus olhos se arregalaram. Clara, caída no chão, segurava o peito, o rosto pálido. Montanhas de tensão se erguiam ao redor, enquanto o pânico se espalhava pela sala. Oh não, Clara! O que aconteceu? Miguel gritou, a dor encarnando seu olhar. Eu não consigo respirar. Clara definhava, enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em colapso. O caos irrompeu. Miguel se lançou na direção de Clara, enquanto Maria também se aproximava, cúmplices na luta para salvar a vida dela. Mas, enquanto se agachava, uma fumaça escura começou a invadir o salão. O cheiro forte de algo queimado encheu o ar, e as pessoas começaram a correr em direções opostas. É um incêndio! Alguém gritou. O pânico foi instantâneo. A sala se transformou em um furacão de gritos e empurrões. Maria, sem saber o que fazer, agarrou o braço de Miguel. Temos que sair! Mas ele estava atordoado, olhando para Clara, que estava desmaiada no chão. Os policiais, lutando para manter a ordem, começaram a orientar as pessoas para as saídas. A fumaça, agora densa, envolvia tudo, e Maria sentiu a claustrofobia a dominar. O que começou como uma noite cheia de promessas, agora parecia um pesadelo em câmera lenta. E exatamente naquele momento, algo inesperado ocorreu. Um som ressoou, a porta dos fundos se escancarou, e outra figura familiar entrou, carregando uma maleta. Era Ricardo, o pai de Miguel, agora com olhos nervosos. O que está acontecendo? Ele bradou, mas a expressão dele logo se alterou ao ver o caos ao seu redor. A culpa é sua! Gritou Miguel, a voz cortante de dor. Você e seus segredos. Tudo isso começou por sua causa. Mas antes que qualquer um pudesse processar, um clarão atravessou a sala e um grito ecoou. Clara, imóvel, parecia desvanecer no chão, o destino dela pendendo em um fio. Com o coração disparado, Maria olhou para Miguel, e neste instante, tudo mudou novamente. Havia algo mais profundo se desenrolando, e enquanto as chamas começavam a se espalhar,
O verdadeiro terror estava apenas começando. O que Ricardo tinha a dizer? Que segredos estavam escondidos sob aquela fachada glamurosa? Estaria o amor de Miguel por Maria mais ligado a tudo isso do que ela poderia imaginar? E agora, ninguém estava a salvo. Miguel olhou para Maria, os olhos cheios de confusão e desespero. A sala pulsava com o som da fumaça, e ele sabia que deveria agir. Mas antes que pudesse se mover, Ricardo se virou para os policiais. Não, ele não pode ser preso agora. A voz do pai era elevada, mas havia algo em seu tom que soava estranhamente defensivo. Ricardo, isso não é o momento. Um dos policiais retrucou, avistando a situação descontrolada. A multidão começou a se agitar, mas a visão do desastre que se desenrolava e Clara caindo no chão fez todos hesitarem. O caos se espalhou rapidamente. A atmosfera estava pesada e opressiva. Enquanto os presentes gritaram e correram, alguém gritou: "Chame uma ambulância!" A fumaça começou a ser mais densa e os rostos se tornaram borrões de pânico. E nesse mar de confusão, o inesperado aconteceu. "Por favor, acorde, Clara." Miguel estava aos pés dela. Sua voz tremia com uma mistura de desespero e caos. Clara, tão pálida, parecia um fantasma. Mas neste instante, não era o seu estado que chamou a atenção, e sim o que ela murmurou. Um sussurro quase inaudível. Ninguém pode saber. O olhar de Maria se desviou para Clara, e um arrepio percorreu sua espinha. O que ela sabia? E antes que pudesse pensar mais, Ricardo, o pai de Miguel, avançou com uma determinação inexorável. "Temos que sair daqui, agora!" Ele gritou, puxando Miguel pelo braço. A urgência na voz dele era palpável, mas algo em seu olhar parecia diferente, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Quando Maria tentava entender a máxima confusão, Ricardo se virou para ela. A expressão agora sombria e cheia de fúria reprimida. "Se você quer proteger o meu filho, você precisa saber a verdade. Clara não é quem você pensa que é." A revelação caiu sobre todos como um balde de água fria. O silêncio orbital aumentou, e a sala parou. "O que você disse?" Maria mal pôde articular as palavras. A raiva de Ricardo era uma tempestade prestes a desabar. "Clara é parte de um plano maior. Um plano que pode arruinar não só nossos negócios, mas a vida de todos." Ele se virou para o policial e gritou: "A prisão de Miguel vai desencadear uma série de eventos que nenhum de nós pode controlar." Um dos policiais hesitou, sua expressão refletindo uma porta aberta para uma verdade sombria. "Como assim um plano?" Os olhares se cruzaram. Um temor crescente pulsava no ar. As lágrimas deslizavam pelas bochechas de Maria, a incerteza transbordando enquanto pensamentos caóticos se misturavam com a fumaça. O advogado da família estava na sala, e ela sabia que suas palavras poderiam decifrar o caos. "Está acontecendo algo que você não entende. A verdade sobre a família Santos não é o que todos acreditam. Não é apenas uma prisão. É um verdadeiro jogo de poder, e Clara é a chave para tudo isso." O olhar de Ricardo era um misto de preocupação e determinação, o peso da responsabilidade claramente visível. De repente, o corpo de Clara se enrijeceu na tentativa de se levantar, mas seus olhos estavam cheios de um veneno desconhecido. "Vocês não podem parar o que já foi iniciado." Sua voz, agora forte e sinistra, cortou o ar. Um grito de incredulidade surgiu entre a multidão, e um arrepio percorreu a espinha de todos. E assim, enquanto o pânico chegou ao ápice e a polícia prontificou-se a agir, a luz da verdade começava a brilhar através das trevas. O que era aquele plano? O que Clara realmente era? Miguel estava no centro de um jogo muito maior do que todos imaginavam. No clímax da confusão, Maria se viu dividida entre a luta pela verdade e o amor que ainda sentia. O que viria a seguir
parecia mais ameaçador do que qualquer um poderia prever. Miguel olhou para Maria, a confusão e o desespero refletindo em seus olhos. A fumaça densa enchia o salão, tornando tudo em uma espécie de pesadelo onírico. E então, Clara, com um sussurro abafado, propôs: "Ninguém pode saber." A frase reverberou no ar e uma onda de inquietação percorreu a sala. Ricardo estava perto. Cada palavra sua cortava a tensão com precisão. "Clara não é quem você pensa que é." A sala congelou com suas palavras. O que significava aquilo? Todo mundo pareceu conter a respiração, os olhares fixos na jovem caída no chão. Mas antes que alguém pudesse fazer uma pergunta, um som ensurdecedor ecoou. Uma explosão rugiu do lado de fora, acompanhada por um clarão ofuscante que iluminou o salão. As portas se abriram violentamente, e uma onda de calor invadiu o ambiente. Maria gritou. E então a verdadeira calamidade se instalou. Um incêndio. As chamas começaram a se espalhar pela sala. Os presentes estavam em modo de pânico instantâneo. As pessoas começaram a gritar, se movendo para todos os lados. Miguel, paralisado por um instante, finalmente se lançou em direção a Clara. "Precisamos ajudar." Sua voz transparecia uma mistura de desespero e determinação. Mas então, um grupo de policiais, tentando estabelecer controle, começou a direcionar os convidados para a saída. O caos tomou conta, e tudo se tornou um emaranhado de gritos e desespero. O corpo de Clara continua a se contorcer no chão. E a fumaça estava cada vez mais densa. Em meio à confusão, uma figura saiu da multidão. Era Ana, mas seu olhar sedutor estava agora repleto de um frenesi malicioso. "Vocês achavam que podiam escapar da verdade tão facilmente?" Ela gritou, rindo descontroladamente. Seu comportamento é assustador. Parecia se alimentar da desgraça alheia. "Que verdade? O que você sabe?" Maria tentou gritar, mas Ana nada respondeu. Apenas ficava lá, observando o desespero. "Silêncio, todos vocês!" A voz de Ricardo atormentava, mas antes que ele pudesse impor seu comando, Clara se levantou, seu corpo magro, agora parecendo cheio de uma energia estranha. "Eu sei o que você fez, Ricardo." Sua voz ecoou com um poder que não parecia vir dela. O salão se silenciou novamente, e todos os olhos se voltaram para Clara. "Você e sua família, com seus segredos, com o que esconderam de mim. Eu sou a chave de tudo. Vocês pensaram que podiam me silenciar, mas aqui estou." O que estava acontecendo? O temperamento de Clara mudara. Ela não parecia mais a simples noiva abandonada, mas alguém com um poder de manipulação profundo. Um choque frio percorreu a sala. Maria, espantada, se perguntou: como ela sabia? O olhar de Miguel atravessou o espaço, buscando apoio e compreensão. Ninguém sabia a verdade. Ele, não. E então, Clara olhou diretamente para ele, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios pálidos. "Sim, Miguel, você não sabe. Mas você e eu temos um laço que transcende tudo isso." "A que você se refere?" Miguel, a insegurança começando a imperar em sua voz. Ele sentia que o chão se abria abaixo dele. Claro, aquele não era o momento, mas a tensão se intensificava em torno dele. Então, Clara soltou a bomba. "Eu sou a irmã de Miguel." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O choque correu como uma corrente elétrica, e os rostos se viraram em descrença. Como isso era possível? Ninguém tinha ideia de que Clara podia ser parte da família Santos? E a conexão entre eles? Maria sentiu um nó na garganta. Agora tudo parecia um grande quebra-cabeça, e as peças não se encaixavam. O que mais havia escondido? A situação era mais profunda e mais complicada do que ela jamais poderia imaginar. Ela olhou para Miguel, que estava em choque, e percebeu a gravidade da revelação. Miguel vacilou,
a identidade dela como sua irmã ressoando em sua mente. O que havia acontecendo? Com isso, tudo mudara novamente. A revelação de Clara alterou a dinâmica entre eles. A conexão que Maria pensou que compartilhava com Miguel estava agora em ruínas. E a pergunta que ficou no ar era: até onde eles chegariam para proteger seus segredos e famílias? Mas, no meio de tudo, ainda havia algo sumido nas sombras. O incêndio se espalhava, mas as verdades, mais do que nunca, estavam prestes a se revelar. A vida como conheciam estava prestes a mudar drasticamente e os corações estavam prestes a ser testados, mais do que nunca. E quem deixaria de fora o calor ardente de suas mentiras? O que viria a seguir? A dúvida pairava na mente de todos. Miguel estava em choque. Você é minha irmã? A pergunta saiu entre dentes. Quase um sussurro. Não conseguia compreender. A sala parecia girar ao seu redor enquanto a fumaça densa se espalhava. Uma cortina sufocante entre eles e a verdade. Maria, ao seu lado, absorvia cada palavra, cada revelação como se fossem pedras pesadas em seu peito. As pessoas pensaram que eu estava morta, que tinha ido embora para sempre, Clara disse, seu olhar agora penetrante. Mas eu voltei, e não vim apenas para recuperar você, Miguel. Vim para acabar com o que vocês começaram. As palavras dela eram como uma rajada de vento frio. Uma forte sensação de opressão tomou conta do ambiente. No entanto, uma nova explosão ecoou, mais próxima desta vez, e o salão vibrou. O cheiro de fumaça começou a ficar insuportável, e as chamas já dançavam nas paredes. O pânico tomou conta da multidão. Vamos sair! Alguém gritou, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras na direção da saída. Miguel olhou para Clara, desesperadamente. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? A tensão pulsava entre eles como um fio prestes a se romper. Mas antes que Clara pudesse responder, um homem surgiu entre a fumaça. Ele era alto, com uma presença descomunal, e seu olhar era de uma intensidade quase hipnótica. Clara, o que você fez? O homem disse, sua voz cortante preenchendo o ar. Era um desconhecido, mas havia algo nele que parecia familiar. Todos pararam, voltando-se para ele, e a confusão aumentou como um vendaval. Ela pareceu recuar um passo. Alex, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremeu, e a determinação que tinha desapareceu como fumaça no ar. Maria, instintivamente, segurou o braço de Miguel, sentindo o medo crescendo dentro dela. A verdade não pode ser mantida em segredo por muito tempo, Alex declarou, caminhando em direção a Clara. Você conhece o que eles estão fazendo, e é por isso que você precisa parar. Senão, todos nós estaremos perdidos. Havia uma urgência em suas palavras, um aviso gravíssimo. Nesse momento, tudo desmoronou. Miguel se virou para Clara, buscando convicção, mas viu apenas incerteza em seus olhos. Você estava em contato com ele. O que ele quer dizer com todos nós? O que está acontecendo? As chamas começaram a se espalhar mais rápido e o medo era palpável. O coração de Maria disparava. A sala que antes era cheia de luz e riso, agora se tornara um inferno em miniatura. Todos estavam presos na teia de segredos da família Santos. Clara finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Os Santos têm inimigos, poderosos. E não é só a nossa família que está em perigo, Miguel. Eles estão em busca de você, desde o dia em que você nasceu. A revelação atingiu como um soco no estômago. Miguel ficou paralisado. Seu olhar se perdeu no horizonte, enquanto Maria tentava entender o que aquilo significava. Quem são esses inimigos? Maria perguntou, o nó na garganta a incomodando. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito irrompeu do fundo da sala. Ajuda! Socorro! Era Ana, agarrada a uma coluna.
com as chamas tão próximas que o calor rasgava sua pele. Miguel hesitou, um conflito interno se formando. Apesar de todas as traições, a urgência lhe dizia que talvez eles precisassem de ajuda. Temos que salvar ela, ele gritou. Mas Clara se opôs. Ela tentou te destruir, Miguel. Não confie nela. O pânico se intensificou, e a sala tremeu com uma nova explosão. Sem pensar, Maria puxou Miguel em direção à saída. Precisamos sair agora! A adrenalina correu por suas veias enquanto eles lutavam contra a multidão em pânico. Mas quando estavam prestes a alcançar a porta, um ruído alto cortou o ar, e o teto começou a desabar. Miguel, ainda de olhar confuso, se virou para Clara. Eu não posso deixar você para trás! E foi então que o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante atravessou a fumaça, e um grito soou do fundo da sala. Uma voz e fez paralisar todos. Eu sou seu pai, Miguel. Eu sou o verdadeiro chefe da família Santos. A revelação gelou o sangue de todos na sala. O que isso significava? Que segredos mais eram escondidos? Maria olhou para Miguel, o brilho dos olhos dele opaco de desespero e confusão. O que mais estava por vir? Esse era apenas o começo de um verdadeiro pesadelo. Miguel estava em choque. Você é minha irmã? A pergunta dele saiu quase como um sussurro, os olhos arregalados, sem acreditar na revelação. Clara, ali no chão, tinha a aparência de alguém que estava prestes a desmoronar sob o peso de suas palavras. A sala estava cheia de fumaça, e o calor estava começando a se tornar insuportável. O caos parecia estar em câmera lenta. Maria, de mãos tremendo, olhou entre Miguel e Clara. A verdade era um soco no estômago. Será que tudo o que ela acreditava tinha sido uma mentira? Mas antes que pudesse processar isso, uma figura alta que Miguel reconheceu emergiu da fumaça. Eu sou seu pai, Miguel. Eu sou o verdadeiro chefe da família Santos. A declaração ecoou na sala, cortando a confusão como uma faca. As palavras soaram como um trovão. Miguel arregalou os olhos, a dor e a incredulidade estampadas em seu rosto. Você estava morto, etou Miguel, sua voz tingida de uma mistura de raiva e perda. A revelação dele não só desafiava tudo o que sabia, mas também chocava a todos ali presentes. Parece que você foi mantido longe da verdade, meu filho, o pai disse. Sua voz fosse profunda. Ele avançou, mas a fumaça e o pânico mantinham os outros à distância. Clara, você não pode falar essas coisas. Elas põem tudo em risco. Agora a sala estava em frangalhos. Miguel olhou para Clara. Você sabia? Você sabia que ele estava vivo? Suas palavras estavam carregadas de dor. O sentimento de traição esmagava sua confiança, e enquanto isso, o calor aumentava em torno deles. Eu não sabia de nada, Clara gritou, seu tom desesperado. As chamas começaram a se espalhar, e os convidados em pânico estavam apinhados. Berros de desespero misturavam-se ao cheiro de fumaça. Só voltei porque eu tinha que parar isso. Eu não queria que você fosse para a prisão, Miguel. E no meio da confusão, Alex, que parecia observar todos os movimentos, fez seu pronunciamento. A única saída é a verdade. Todos precisam saber o que realmente está acontecendo. Ele olhou para Clara, depois para Ricardo. E a verdade pode mudar tudo, incluindo o que você sente por Miguel. E não foi apenas isso. Num movimento inesperado, Clara levantou-se com um brilho de intensidade nos olhos. Eu sou a única que pode além. Eles não apenas querem você, Miguel. Eles querem sua identidade. Você não é apenas família. Você é o verdadeiro sucessor. O poder das palavras de Clara foi como uma onda que finalmente os atingiu. Todo mundo parou para ouvir, e o alvoroço ao redor silenciou. O que isso significava? O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? Miguel, confuso e em dúvida, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Então, tudo ficou ainda mais insuportável. O teto começou a desmoronar. Com um estalo ensurdecedor,
uma parte da estrutura desabou, separando Miguel e Clara. Ele gritou, não, e foi em direção à nuvem de escombros. Mas antes que pudesse chegar até ela, um dos policiais o agarrou. Miguel, precisamos sair agora. O policial estava determinado, puxando-o para a saída enquanto os gritos aumentavam. Maria voltou os olhos para Clara, que estava se debatendo. A situação estava se desenrolando em tempo real, trazendo à tona mais perguntas do que respostas. E você, Ricardo? Maria não conseguiu se controlar. O que você estava escondendo? Como você pode deixar tudo isso acontecer? Ricardo hesitou, e o momento titânico se instalou no ar. Eu fiz o que era necessário para proteger a família, respondeu. Mas sua expressão se desfez em um lampejo de culpa. Mas a verdade pode ser o que vai libertar todos nós. Então, um clarão cortou a fumaça. A porta foi escancarada e um grupo de figuras encapuzadas entrou, com um ar implacável. É hora de cumprir com os acordos, disse um deles, a voz carregada de determinação. A súbita chegada deles trouxe um novo nível de tensão, uma premonição de mais confusão. No que você se meteu, Miguel? A voz de Alex se elevou com preocupação. O cerco parecia se fechar de todas as direções. Não apenas a vida deles estava em perigo. Segredos estavam prestes a ser revelados, e o que haviam conhecido poderia nunca mais ser o mesmo. Maria olhou para Miguel, ouvindo corações disparados, sentindo o calor da situação. Estava tudo prestes a mudar, com almas em jogo e o peso da verdade para todo sempre. Mas agora, o que parecia um simples incêndio poderia se transformar em uma batalha por suas vidas e identidades. O que está acontecendo? Um grito ecoou na sala. E assim ficou claro. Tudo o que eles acreditavam saber poderia desmoronar a qualquer momento, e o verdadeiro horror estava prestes a ser revelado. Miguel estava parado estupefato. Você é meu pai? A pergunta carregava a dor de anos perdidos, o desespero de um filho que sempre buscou a verdade. O ar se tornava denso, quase insuportável, enquanto as chamas dançavam na sala, como se também quisessem absorver toda aquela tensão. O que você quer dizer com isso? Clara, antes tão segura de si, agora tremia. A confusão estava estampada em seu rosto, e Maria sentiu um aperto no coração. O que mais eles escondiam? Ricardo, o pai, avançou com uma presença intensa. Sim, sou eu, mas não podemos falar sobre isso agora. Todos estão em perigo. Um rugido de chamas ecoou atrás dele, e todos os ânimos pareciam inflamados. Sem aviso, o teto começou a desabar. Era agora ou nunca. Saia da frente! Gritou um policial, arrastando Miguel para fora do caminho dos escombros que desmoronavam. A sala estava em um caos total. As pessoas gritavam, algumas se arrastando para a saída, outras ficaram petrificadas no lugar. Maria puxou Miguel para longe do inferno que começava a se espalhar. Mas então Clara, de pé, gritou novamente. Não, vocês não podem ir embora. A verdade precisa vir à luz. As palavras dela cortaram o clamor como uma faca, mas nenhum deles prestou atenção, imersos no calor do pânico. Então, o inacreditável aconteceu. Clara se lançou na direção do pai, um brilho intenso nos olhos. Você nunca deveria ter voltado, pai. Sabia que eles viriam. E com isso, ela tirou algo do bolso, um objeto pequeno e brilhante. A sala parou. Mãe! A voz de Clara soou como um lamento. Eu te prometi que protegeria você, mas eles estão atrás de nós. Ao abrir a mão, um pequeno pendrive cintilou sob a luz das chamas. Miguel e Maria se entreolharam. A confusão se intensificava. O que tem nesse pendrive? Miguel perguntou, o terror em sua voz se misturando com a curiosidade. Clara hesitou, e os olhos de Ricardo ficaram frios, como gelo. Você não pode fazer isso, Clara. Ninguém pode saber o que está lá, ele gritou,
sua expressão mudando rapidamente de paternal para aterrorizada. Mas Clara olhou de volta para o pai, seus olhos determinados. A verdade precisa ser revelada. Eles precisam saber quem realmente somos. E então, um estrondo ecoou. Parte da parede desabou com um barulho ensurdecedor. A fumaça tornou-se mais espessa, e a sala estava em chamas. Vamos! Gritou um policial, mas Miguel hesitava. Clara, esse pendrive, o que tem de tão importante? Ele se aproximou, o desejo de saber a verdade queimando em seu coração. Os segredos do passado, ele pode destruir tudo. Não apenas a nossa família, mas o que temos agora. Ela respondeu, sua voz quase um sussurro, enquanto o pânico aumentava. E nesse momento, o chão tremeu. Algo mais do que fogo começou a se esvair. Ricardo, em um último esforço, gritou para os policiais: levem Miguel, ele não pode ficar aqui. As palavras dele arremessaram Miguel contra a parede do que havia sido a segurança de sua vida. Mas tudo era um pesadelo. Do lado de fora, sombras se aglomeravam. O que estava acontecendo? Miguel estava preso, o tempo estava se esgotando e as chamas já ameaçavam engolir tudo. Então um grito cortou o ar, mas não era de pânico. Era de alguém que tinha voltado. Liberem Miguel! Uma mulher entrou pela porta dos fundos. Vestida com uma roupa sofisticada, seu rosto era conhecido, mas Miguel não conseguia lembrar. A mulher parou, respirando fundo como se estivesse preparando um discurso. Eu sou Sofia, a mãe de Miguel. As palavras dela ecoaram como um trovão, atingindo a todos como uma tempestade. Todos olharam para ela em estado de choque. A verdade revelada. O que mais então estava escondido? A vida de Miguel virava um emaranhado de segredos, e tudo o que conhecia estava prestes a ser quebrado em fragmentos. Os olhares se cruzaram, a incerteza pairando no ar. O que isso significava para Miguel e para todos ao seu redor? Enquanto o calor se intensificava e as chamas começavam a tomar tudo, a verdade se tornava uma armadilha mortal. O que mais estavam escondendo? Era a pergunta que ecoaria na mente de todos enquanto o futuro se tornava cada vez mais obscuro. Miguel estava paralisado. Mãe, você está viva? As palavras saíram entrecortadas, misturando incredulidade e esperança. Olhares se entrelaçaram, formando uma rede de confusão e desespero. O calor das chamas tornou o ambiente infernal, e a fumaça tornava a visão turva. Clara, ao seu lado, hesitava, sua coragem vacilando. Sofia, com um olhar intenso, caminhou em direção a Miguel. Eu voltei para te proteger, filho. A verdade sobre a nossa família não pode ser divulgada. O tom dela era suplicante e, ao mesmo tempo, impositivo. Ricardo não quer que você saiba disso. O pânico se instaurava à medida que o teto se desmoronava. Miguel, entre a relutância de afastar da sua mãe e a urgência de salvar Clara, sentiu um nó na garganta. Por que você nunca me contou? Sua voz era um sussurro quente. A sala continuava a desmoronar, os gritos misturando-se aos rugidos do fogo. Claras lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Eu só queria proteção. Eu não sabia que você estava vivo. A confusão no ar transbordava em um mar de incertezas. Sofia se voltou para Ricardo, o olhar carregado de fúria. Você deve aceitar que isso tudo é real. O passado não pode ser apago para manter sua fortaleza. A atmosfera carregava pastos de tensão, e todos estavam à espera da verdade. Precisamos sair agora, gritou um policial, puxando Miguel. Mas ele resistiu. A luta interna parecia insuportável. Um pequeno brilho atraía sua atenção. Era o pendrive que Clara segurava. O que tem dentro? Ele perguntou, a urgência em sua voz. Segredos que podem destruir a família Santos. Clara respondeu, o medo transparecendo em cada palavra. A sala, agora uma trapaceira de fumaça e destruição, tornou-se um campo de batalha emocional. Os gritos se intensificavam,
e Miguel estava prestes a decidir seu destino. Eu não posso deixar você aqui, gritou para Clara, enquanto o tempo corria. Você tem que ir. Se você souber a verdade, não poderá voltar. O desespero nas palavras dela ecoou, e Miguel se virou para Sofia, buscando apoio. Por que não simplesmente fugimos juntos? Mais uma explosão propagou nas paredes, fazendo Clara perder o equilíbrio. Miguel se lançou para frente, segurando-a, enquanto Sofia observava com um orgulho misturado a horror. A verdade nunca deve ser escondida. A fumaça enchia seus pulmões. A sala estava desmoronando, e a urgência de escapar se tornava cada vez mais real. Miguel, Clara gritou. O que você vai escolher, a verdade ou a segurança? Miguel olhou para a mãe e depois para Clara. Um adeus estava prestes a acontecer. Se eu sair e isso tudo acabar, como ficaremos? A voz dele era um eco suave. Você sempre terá a verdade, respondeu Sofia. Isso é tudo o que realmente importa. Clara, a dor estampada nos olhos, sussurrou. Vá e lute pelo que é certo. E com um impulso, Miguel agarrou a mão de Clara. Juntos, eles se moviam em direção à saída, passando pela fumaça e pelo caos. Mas antes de cruzar a porta, ele se virou e disse: Estaremos juntos, não importa o que aconteça. Um último olhar apaixonado. E assim, eles saíram, juntos, ainda cercados de desconfiança. O futuro era incerto, mas a verdade estava próxima o suficiente para apegarem-se a ela. O que mais os aguardava estava envolto em mistério. E agora, pessoal, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque isso alimenta o algoritmo e nos ajuda muito. Quero ver todos vocês inundarem a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!